Olá, amigos telespectadores da TV Câmara Pouso Alegre, canal digital 18.2, também da Rádio Legislativa FM 96,7. Estamos começando mais uma edição do programa Eleições 2020. Sou o jornalista Lucas Silveira. É um prazer, uma alegria, uma satisfação ter a sua audiência, ter a sua companhia. Hoje, nosso programa, o entrevistado é o vereador eleito Hélio Davan. Ele teve 1.602 votos, foi vereador eleito pelo MDB e vai hoje conversar com a gente aqui um pouco das suas expectativas, projetos, contar também um pouco da sua história e aqui para o telespectador e para o ouvinte que acompanha a nossa programação. Hélio, primeiramente quero parabenizá-lo pela vitória, desejar aí sucesso no seu mandato e queria que você contasse para a gente como que foi a emoção de poder estar retornando para a Câmara Municipal. Muito obrigado, Lucas. Primeiramente, muito obrigado aos telespectadores da TV Câmara, aos ouvintes da Rádio Legislativa, onde eu pude participar na época da criação desses dois veículos de comunicação muito importantes para os trabalhos aqui do Legislativo. Sobre a minha eleição, eu achei uma das eleições, na verdade, de todas as que eu disputei, talvez a mais difícil, a mais um pouco complicada e a mais incerta, né? Acho que até a última hora, com esse atraso aí da contação dos votos, ainda havia um pouco do medo daquela questão da legenda, que na outra vez eu perdi por questão de legenda e agora havia uma chance também do MDB não conseguir fazer a legenda e foi aquela aflição sabe, aquela vontade de você voltar a representar, principalmente uma causa nobre que a gente representa. E lembrando que a causa ela é muito importante e a dificuldade dessa minha eleição agora para o terceiro mandato é que é uma coisa que eu disse lá atrás. O mandato do vereador Hélio Davan, o primeiro mandato lá em 2008, ele foi fundamental para que as políticas de proteção animal ela virasse referência aqui para Pouso Alegre, não só para Pouso Alegre, mas para o sul de Minas. E foi muito importante você ver hoje a maioria dos candidatos, eles levarem essa proposta de proteção animal dentro do seu material de campanha, dentro das suas falas, das suas entrevistas, inclusive os candidatos ao cargo majoritário, os prefeitos. Então foi fantástico. E por isso que eu vi essa dificuldade, tinha vários candidatos também com a nossa causa. Fiquei muito feliz porque, de qualquer forma, mesmo que se eu não entrasse, a gente teria a chance de ter representante aqui na Câmara Municipal, então achei que foi uma das mais difíceis e mais importantes. Ô, Hélio, me conta assim, nesse processo eleitoral, esse ano a eleição teve uma dificuldade a mais, que foi a pandemia da Covid-19. Como que foi fazer a campanha, você visitar famílias, visitar as pessoas e tendo que ter esse distanciamento social? Então, Lucas, logo de início na campanha, eu já tive uma decisão primeiramente só minha. Depois eu conversei com a minha esposa, conversei com os meus amigos mais próximos. Eu tive uma decisão de trabalhar só a internet, justamente pelo fator principal, a questão da pandemia. Eu achei que seria um desrespeito visitar as pessoas. Havia casos de algumas famílias que nem os filhos estavam visitando os pais. Ia ser muito incoerente você bater numa casa para pedir voto e fazer o vírus circular. Então eu tive uma decisão assim comigo mesmo, eu não vou visitar casa de ninguém. Eu fui a algumas casas assim, mas muito restrito assim, de amigos de infância mesmo, e algumas pessoas que cobraram visita. Hélio, vem aqui, Hélio, mas não contou, acho que 15 visitas que eu fiz. A nossa decisão foi não jogar nenhum material nas casas das pessoas, prezando assim também pelo meio ambiente, a preservação do meio ambiente e também para a gente não ter um custo de campanha elevado, não usando fundo partidário. Então nós trabalhamos só a internet e acho que conseguimos unir o útil ao agradável, né? A gente conseguiu respeitar as pessoas, a gente não fez o vírus circular, a gente respeitou o meio ambiente e principalmente a gente conseguiu uma eleição aí adquirindo votos até de pessoas que não são adeptos à nossa causa animal, mas são adeptos a questão de não sujar, a questão de preservar o ambiente, falar, esse cara eu tô com ele, porque se ele não fez santinho, é sinal que... Então, quer dizer, você só utilizou das redes sociais e como que foi essa sua experiência? É a primeira vez que você faz uma campanha utilizando-se só da rede social? Só a rede social, foi a primeira vez. Gostaria de deixar até um recado não só para a população, mas para todos que... Para as próximas eleições, eu acho que deveria ser proibido esse lance de jogar santinho. Você vê a sujeira que fica a cidade no dia das eleições.
E algumas pessoas me criticaram, falando, mas porque você já é conhecido, mas eu acho que aí vale a oportunidade, a eleição é daqui a 4 anos. Não vamos deixar para fazer campanha num mês de eleição, vamos mostrar agora para a sociedade quem que você é, como você contribui, o que você faz para diminuir os problemas da sociedade. Eu perdi a eleição, né, nas últimas eleições, fui muito atacado por concorrentes, infelizmente até concorrentes da causa animal mesmo, mas eles não tinham o que falar. Por exemplo, do meu mandato nós deixamos um histórico fantástico, né? A gente conseguiu a aquisição de um veículo castramóvel, e isso ninguém pode negar. O atual governo continuou as políticas de castração, mas tudo se deve a um trabalho que foi iniciado lá atrás. E então não tinha o que falar do nosso mandato. O Hélio Davan fez pela proteção animal, o Hélio Davan foi, na verdade, um precursor da causa animal em Pouso Alegre. E também, quando eu não tive mandato, eu tive a felicidade de entrar num outro ramo, nada a ver com van. Hoje eu sou um microempresário aqui em Pouso Alegre, nós temos uma empresa que também trabalha com animais. E não só na nossa questão de lucro da empresa, desde a nossa inauguração até hoje, inclusive, eu acabei de sair de lá com uma notícia maravilhosa da adoção de um cachorrinho que já fazia 1 mês que estava comigo lá. Então, desde quando eu saí da Câmara Municipal, nós nunca deixamos de fazer o nosso trabalho, que é resgatar essas vidas, de salvar, de dar um final feliz para elas. Então, né, nesses ataques na internet, a gente não tinha o que falar do trabalho. Aí começaram a falar da pessoa e tudo, mas enfim, a luta foi maior, nosso trabalho foi maior, é por isso que eu falo, que eu estava falando e perdi um pouco. Na verdade, não perca quem você é. Se você quer um dia estar aqui representando a sua sociedade, representando os seus amigos, aí, o seu bairro, então continue o seu trabalho, continue sendo, né, o Eli que acabou de sair daqui, fez entrevista com você, eu conheço ele há muito tempo. Então é aquela pessoa carismática que sempre está disposto a ajudar todo mundo. Eu acho que campanha é isso. A campanha é o que você é a vida toda e não só no período eleitoral que você tenta fazer algumas coisas para poder estar aqui. Bom, o Hélio falou agora um pouquinho da causa animal, que é a bandeira dele. A gente vai falar já. Eu só preciso fazer um intervalo. A gente continua a nossa entrevista com o vereador eleito Hélio Davan, com 1.602 votos. A gente volta já. O IPREM é sustentado pelas contribuições que são descontadas mensalmente dos salários dos servidores municipais, bem como das contribuições patronais, que são descontadas e têm que ser obrigatoriamente repassadas todo mês pelos entes empregadores, Câmara Municipal, IPREM e Prefeitura. Esse dinheiro é investido pelo IPREM sob a responsabilidade de um comitê de investimentos formado pelo presidente do Instituto, por 2 diretores e pelos presidentes dos conselhos que fazem parte da direção superior do IPREM, que tem a imensa responsabilidade de investir com seriedade e zelo os recursos recolhidos aos cofres do Instituto. As rentabilidades desse dinheiro, que é investido também, é uma importante fonte de custeio do Instituto, devendo, por isso, ser acompanhada de perto por todos os envolvidos na gestão do órgão, pelo Poder Executivo, pelos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas em Belo Horizonte, pela Secretaria Especial de Previdência em Brasília e pelos próprios servidores, que são os principais destinatários desses recursos, que vão garantir o seu sustento e de suas famílias quando se aposentarem do serviço público. Por isso é muito importante que o servidor acompanhe tudo que se refere ao emprego. Você
sabe que existe uma proporção de gênero para os candidatos dentro de um partido? Olha só, para garantir a igualdade de gênero, a lei eleitoral determina que cada partido tenha, no mínimo, 30% de um gênero e, no máximo, 70% do outro. Mas como assim? Vamos pensar numa cidade aí que possa registrar 10 candidatos naquele partido. Então, obrigatoriamente, esse partido tem que ter 3 homens para 7 mulheres. Ou o contrário, 3 mulheres se houver 7 homens. Na história democrática do Brasil, nem sempre a mulher pôde participar. Nós só passamos a poder votar em 1932. Isso e outros fatores socioculturais resultam até hoje numa participação política ainda baixa das mulheres. Por isso que essa lei foi criada. Mas muito mais importante do que saber essa proporção é termos consciência de que nós, mulheres, temos sim que participar ativamente da política. Viu só? Agora você sabe. O mundo está passando por uma epidemia de coronavírus, mas apesar disso não há motivo para pânico. Essa é uma doença que pode ser prevenida com medidas simples. Quer saber quais são? Confira o Minuto Saúde. Contra o coronavírus ou qualquer outra doença respiratória, fique em casa quando estiver doente. Evite contato próximo com pessoas com sintomas parecidos com o da gripe. Lave as mãos com frequência usando água e sabão ou álcool em gel 70%. Principalmente depois do contato com pessoas doentes ou após tossir e espirrar. Use lenço descartável para limpar o nariz. Cubra seu nariz e boca com um lenço ou com a dobra do braço ao tossir ou espirrar. Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Não compartilhe objetos pessoais como copos, pratos, talheres e garrafas. Evite aglomerações e mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é um profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos usando o equipamento de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias. Quer saber mais? Acesse saude.gov.br/coronavírus. Até o próximo Minuto Saúde! Estamos de volta ao programa Eleições 2020. Hoje o entrevistado é o vereador eleito Hélio Davan, com 1.602 votos. Ele é do MDB e a gente estava aí no bloco anterior, Hélio, falando um pouco da sua trajetória. Ele que entra agora para o 3º mandato e tem aí uma causa, né, que a gente falou antes de chamar um intervalo, que é a bandeira animal. O Hélio, a gente viu aí que na sua história, no seu histórico, você é um defensor da causa animal, né? E como que você vê a diferença de quando você entrou lá em 2008 como vereador e hoje em 2020, né, depois de praticamente 10 anos, o que mudou na defesa e no cuidado dos animais? Bom, eu vou resumir isso em uma única pessoa só. Quando eu entrei em 2008, no meu primeiro discurso aqui na tribuna da Câmara, eu usei os 10 minutos praticamente, eu usei assim, acho que 4 minutos para agradecer a eleição e 6 minutos eu usei a fala sobre proteção animal. E eu acabei de descer, uma vereadora falou para mim, cara,
tanta criança, tanto idoso, você perde o tempo da sua tribuna falando de cachorro. A diferença de lá para cá é que na campanha dessa mesma pessoa agora, ela apareceu pegando um cachorro no colo. Então eu acho que foi muito importante a conscientização das pessoas e de todo mundo, inclusive do atual prefeito municipal, Rafael Simões. Acho que ele entende a importância da causa animal. Nós temos já um vereador dessa casa que também levantou a bandeira da proteção animal. Se for somar a votação dele, mais a votação de uma outra protetora aí, foi quase 700 dele, a outra protetora 800, uma outra protetora 150, e mais a minha votação, acho que ultrapassa aí 3.000 votos da causa animal, de pessoas que acreditam na causa animal e que sonhou com que essas pessoas estivessem aqui. Hoje estará eu e o Arlindo também, acredito que ele será parceiro tanto nos projetos que eu apresentar, e eu serei, lógico, parceiro dos projetos que ele apresentar, não só na causa animal, né, mas em todos os outros que for benefício da sociedade. Mas eu acho o importante daquela época até hoje foi principalmente a conscientização. Hoje não é só mais um louco falando que subia aí e falava, tem que fazer. A castração em massa, ela é importante, a conscientização nas escolas é fundamental, e principalmente uma coisa que estão pecando muito nesse mandato, que é a falta de adoção dos animais que estão lá enclausurados lá no canil municipal. Precisa fazer um trabalho mais efetivo de adoção, coisa que não está se fazendo. Então, essa foi a importância dessa mudança de hábito e mudança de ver o problema. Hoje, o político, eu até disse num dos meus discursos aqui, hoje o político não vai mais na sociedade, não vai mais nas reuniões e nem nas suas redes sociais. Eles não vão mais falar de saúde, esporte, educação e lazer. Eles falam, eu vou lutar por saúde, esporte, educação, lazer e proteção animal. Acho que essa é a diferença. Hoje é uma bandeira principal, não só de quem é protetor, mas de todos que almejam um dia estar aqui legislando para a cidade. E quais são os seus projetos para essa área, Hélio? Para essa área fundamental, nós temos um projeto muito crítico, embora eu já citei que a gente ficou 4 anos aqui com uma pessoa levantando a bandeira, mas para levantar a bandeira da proteção animal você precisa ter muita coragem, você precisa de determinação, você precisa bater de frente com muita coisa. Nós temos uma certeza de fato, eu não consegui proibir rodeios em Pouso Alegre, mas através do meu mandato, o número de ocorrências que nós fizemos, juntamente com o apoio da Polícia Ambiental, nós impedimos vários rodeios clandestinos, e a partir do meu mandato nunca mais se falou em rodeio em Pouso Alegre. Nem as pessoas que pensavam em legalizar, eles falaram assim, foram com cautela e acabou não existindo mais. Mas o papel fundamental aqui em Pouso Alegre, ninguém aguenta mais ver os animais de grande porte sofrendo nas ruas. Quem mora lá mais para o lado da Zona Sul, onde eu tenho meu comércio, no bairro São Geraldo, a quantidade de cavalo que eles usam a vida toda desse animal e depois simplesmente abandonam naqueles pastos, aí sai na rodovia, é atropelado ou então morre agonizando lá naqueles pastos porque já não serve mais para o trabalho. Então acho que é fundamental a gente ter aqui uma pessoa com coragem e com determinação para bater de frente com essa discussão cultural, com essa discussão social. Não, lógico, não é simplesmente você proibir o uso de carroças, mas é você trabalhar junto com o executivo para que você possa amparar essas famílias também que utilizam hoje dessas carroças, mas já passou da hora. Pouso Alegre hoje é um polo industrial aqui do eixo Rio-São Paulo e Belo Horizonte. Acho que é uma cidade muito importante para estar num sistema arcaico como esse ainda. Turistas ou pessoas, ou nós moradores aqui de Pouso Alegre, ter que ir no centro da cidade e deparar com carroças com amontoados de entulho em cima, de material reciclado. E infelizmente, na maioria das vezes são jovens. Você pode ver quem está puxando a carrocinha mesmo na força, no suor, são os idosos. E a maioria que está puxando carroça, repara isso, Lucas, a partir disso que eu estou te falando hoje, são os jovens. Então, eu acho que nós temos que trabalhar uma outra forma de sustento desses jovens, ou será sustento mesmo, o que eles estão utilizando com
retirada dessa reciclagem, fazer um trabalho aí junto com uma associação de reciclagem, para que a gente consiga proibir de fato. Essa é a meta principal. Isso foi uma promessa que eu já venho tentando fazer desde o outro mandato, só que agora a gente vai conversar mais, conversar com o executivo, com os vereadores e principalmente com os carroceiros, né, para que a gente possa dar um destino melhor para essa questão, que é de muito sofrimento para quem está lá, né, no dia a dia com esses cavalos e para a gente que gosta e que ama e está aqui do lado de fora vendo e muitas vezes não consegue fazer nada. Hélio, para a gente encerrar nossa entrevista, que mensagem você deixa para quem está acompanhando o programa hoje? Bom, eu gostaria, é uma mensagem de agradecimento. Primeiramente, eu sempre fui muito fiel ao meu bairro São João, gostaria de agradecer muito aos meus familiares, à minha esposa, o pessoal que abraçou a minha campanha, que acreditou desde o início, e fundamental aos moradores lá da onde eu tenho comércio hoje, que é o bairro Árvore Grande, Jardim Aureliano, Foche, o São Geraldo, que foram as duas escolas onde eu fui mais votado, o Kaique Árvore Grande e o Vinícius Meyer, que foi um reflexo do nosso trabalho, que não foi só na campanha, né? São as pessoas que conseguiram ver o trabalho sendo feito no dia a dia ali, as nossas feiras de adoção, as pessoas que chegavam na minha loja e via você entra na minha loja, você já vê a ajuda humanitária para os cães, né? Sempre tem um que ajuda, a gente tem a farmacinha comunitária, a gente tem uma caixinha que recebe donativos para ajudar as associações e os animais resgatados, porque a gente faz lá também, fora o trabalho da rede social. Então, quero agradecer muito, imensamente aos meus clientes lá da minha empresa, agradecer aos meus amigos da rede social, que é graças a eles que eu estou aqui e tenho certeza que não vou decepcioná-los e a gente vai fazer um mandato aí maravilhoso, juntamente com a população, um mandato junto, participativo, e essa é a nossa intenção. Tá aí, vocês conheceram então um pouco do vereador eleito Hélio Davan, do MDB. Ele teve 1.602 votos e a partir de 2021, na legislatura 2021-2024, vai estar representando aqui e ocupando uma das 15 cadeiras do Legislativo Municipal. Mais uma vez, Hélio, parabéns, sucesso na sua legislatura. Agradeço você também que acompanhou o nosso programa. Até a próxima edição. Tchau.